inúmeras vezes os maus pensamentos tomam conta de nós. Quantas vezes você não pensou em largar tudo, esquecer essa história de igreja, esquecer essa história de evangelho, vou seguir meu caminho, vou seguir minha vida, eu cansei, e o demônio é astuto, né? Ele coloca em você. Amados irmãos, a palavra que nós ouvimos nos traz primeiro a certeza de que a nossa confiança está no Senhor. Nós como cristãos, nós pela nossa fé, não devemos buscar resultados nesse mundo, reconhecimento humano, não devemos buscar a fama, os aplausos. Quer dizer, eu falo para vocês que estão indo lá no século XXI, é um motivo até de honra para um ministério, ser chamado, né, para pregar na televisão, etc. Tal. Só que assim, de vez de me causar mais honra, me causou mais ansiedade, né, gente? Já tomei todo o café do mundo. Porque a gente fica ansioso, né? Fica, nossa, vou lá e pregar para vocês que já me conhecem. De vez em quando eu dou meus fora aqui, vocês já estão tudo em família, né? De vez em quando vocês dormem, de vez em quando vocês riem, de vez em quando vocês choram. Nós estamos em casa, é uma coisa pregar entre nós, né? Mas quando você se põe mais à frente, a responsabilidade é maior ainda, você vai ser mais cobrado. Uma palavra que você disser pode levar muitas almas para o céu ou levar muita gente para o inferno. Nós temos que ter a consciência da responsabilidade que a gente tem com a salvação das almas, quando a gente pega um microfone, quando a gente se põe à frente para alguma coisa. Não é motivo de glória, não é motivo de vaidade por uma pessoa que tenha consciência do peso de um ministério, que tenha consciência do valor da palavra que é pregado. Sempre quando tem um cerco de Jericó, que tem um grande evento, que nós vamos fazer um encerramento, e eu sei que vai atingir centenas de pessoas, e já tive a oportunidade de pregar, e tinha milhares de pessoas, numa pregação para muito, muito mais gente do que... E eu digo para vocês, eu sempre fico realmente muito ansioso, nervoso, preocupado, mas a minha preocupação não é tanto em agradar os ouvidos que me escutam. A minha preocupação é sobre a responsabilidade que eu tenho com aquelas almas. Imaginar que alguma esposa convenceu o marido uma única vez de vir na missa, que um marido convenceu um filho de vir na missa, que um pai convenceu um filho, uma esposa. Hoje, só hoje, vamos comigo, é o encerramento do cerco, é a novena da desatadora dos nós, vai hoje lá participar comigo, Deus quer falar com a gente, vai lá. E aí você está lá cheio de expectativa, e eu saber que naquele momento preciso pregar a palavra, e que essa palavra que não é minha, e essa palavra que é viva, que é eficaz, que é como que a chuva que cai e não volta sem produzir frutos, precisa ser comunicada na integridade, na fidelidade de uma fé, de uma interpretação que não depende de mim, da minha vontade, do meu jeito de pensar. Gente, quando se tem consciência da responsabilidade dessa pregação, quando se tem consciência da responsabilidade do que se está fazendo, você tem que ficar realmente nervoso, você tem que ficar meio nervoso, e você tem que fazer o seu melhor, e você tem que confiar em Deus, e você tem que ser mais fiel possível àquilo que é da igreja, para que aquelas almas sejam tocadas pela verdade do Evangelho. E isso é uma honra para o missionário, poder trazer almas para Deus, mas é uma responsabilidade muito grande, que não vai me trazer reconhecimento do mundo, só se eu falar as coisas do mundo. Se eu quiser ser aplaudido pela Rede Globo, se eu quiser ser aplaudido pelos artistas do Brasil, se eu quiser ser aplaudido, eu sei muito bem o que eu posso falar, e você também sabe. Se a gente quiser audiência, pode ver, as novelas que mais tiveram audiência, tiveram a maior safadeza possível, casamentos destruídos, jovens prostituídos, todo mundo se alegra, todo mundo até torce pela vilã. Nossa, espero que fulana fique mesmo com o marido da fulana, porque a esposa dele não presta, viu? Vira conversa de ponto de ônibus. Gente, parece que o povo se atrai pela desordem, e se a gente quiser ser aplaudido pelo mundo, é só começar a falar essas coisas que agradam, é só começar a desprezar as coisas de Deus, não falar sobre as coisas, sobre o ensinamento, sobre a palavra, sobre a exigência do Evangelho.
Logo vão aparecer inúmeros inimigos para nos acusar, para nos lembrar das nossas faltas, para nos derrubar, porque não querem que a palavra seja comunicada na verdade, querem que seja comunicada do jeito que agrada o mundo. Então, quando nós temos consciência da responsabilidade de pregar o Evangelho e a palavra, nós sabemos que é um motivo de orgulho e de alegria diante de Deus, no reino dos céus, mas aqui nesse mundo é uma responsabilidade e um motivo até de perseguição, até de morte, até de ódio gratuito, por causa do Evangelho, sem que você não faça nada. E eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso. Entra para trabalhar numa empresa, só porque você tem uma imagenzinha de Nossa Senhora, um crucifixo no pescoço, já é maltratado, já é deixado de lado, já zombam de você. Olha aí, chegou a Beata, não gosta de fazer fofoca com a gente, se acha santinha, né? Você acha que eu não sei? Uma vez eu vi, lá em 1839, começa a contar coisa, né, gente? Todo mundo já deu uma escorregada na casca, né, da banana, né? Todo mundo já andou por um caminho que não é o caminho de Deus. Todo mundo um dia perdeu a cabeça e meteu a mão em alguém que não devia. Mas o nosso coração tem que se converter. E aí alguém, para derrubar o Evangelho, fica tentando muitas vezes desmoralizar. Você já passou por isso. Ah lá, você reza todo dia na hora do almoço, mas você lembra aquele dia quando você respondeu e fez fofoca do fulano? Agora fica aí pagando de santinha. Quantos de nós já não passamos essas humilhações, esse sofrimento? Gente, o Evangelho é para nós causa de cruz no mundo. Por isso que Jesus falou: olha, você está me pedindo para sentar à direita, à esquerda. No reino de Deus há muitas retribuições, há muita alegria para aqueles que servem o Evangelho. Mas no mundo, para vocês participarem do meu Evangelho, vocês vão ter que estar pronto para ir para a cruz. Eu pedi para pôr o crucificado de volta, esqueceram, mas amanhã vão colocar. Porque é importante a gente olhar para o crucificado. Porque a cruz é a realidade de quem quer ter uma vida cristã. Quem quer seguir os caminhos de Jesus, quem quer falar a linguagem do Evangelho, vai sofrer muito, vai ser muito humilhado, perseguido, e vai ter que se mortificar, vai ter que morrer para si mesmo, gente, vai ter que lutar contra si mesmo. Inúmeras vezes os maus pensamentos tomam conta de nós. Quantas vezes você não pensou em largar tudo, esquecer essa história de igreja, esquecer essa história de Evangelho? Vou seguir meu caminho, vou seguir minha vida, eu cansei. E o demônio é astuto, né? Ele coloca em você uma revolta, diz para você: você reza e só a assombração aparece. Você reza, você vai na missa e parece que tudo fica mais difícil. O demônio fica ali com aquela catequese na sua cabeça. Você sempre foi fiel, você sempre fez tudo direitinho, agora está na hora de você viver sua vida. Vai lá curtir, larga isso daí, larga esses teus filhos com a sua mãe, larga tudo, minha filha, larga essa juventude, tira a tua vida, porque não vale a pena. O demônio fica ali te seduzindo para você buscar o prazer, para você buscar as alegrias do mundo, os aplausos dos homens, para você buscar ser uma vida épica como os seus amigos, para você ter uma vida só de prazeres, de alegrias. Para que o Evangelho? Para que a igreja? E o demônio fica ali te alimentando com esses maus pensamentos, querendo que você se separe de Deus. Mas quando você luta para ser de Deus, você, por mais que tenha vontade, você não faz. Você fala: nossa, eu tenho vontade de chegar um dia. Vocês já tiveram essas coisas? Gente, eu sou muito ruim, Deus me converte, glória a Deus. De vez em quando eu fico com um pensamento assim: por que você não telefona? É coisa de melancólico, né? Por que você não telefona para o fulano e fala para ele tudo o que você está pensando de uma vez? É coisa do demônio. Eu estou contando as minhas, cada um conta os seus pecados. Eu estou contando os meus, mas vocês não podem absolver, só podem ficar sabendo. Aí vem aquele pensamento: vou ligar para o fulano e vou falar para ele tudo que eu estou pensando. Aí depois eu começo a rezar e Deus fala assim: padre, imagina se eu falasse para você tudo que eu estou pensando de você. Aí eu falo: ai Deus, deixa para lá. Aí eu vou perdoar, deixa para lá, vou perdoar também. Gente, essa pequena luta, essa pequena morte para nós mesmos,
para nos adequarmos ao Evangelho, perdoarmos, tolerarmos, mortificarmos, superarmos o homem velho e nos tornarmos uma pessoa nova. Quantas lutas interiores nós temos? Quantas lutas nós precisamos enfrentar no mundo? Então é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra e viver a palavra. E no mundo, aqueles que quiserem assim o fazer, precisam estar preparados também para a cruz, para as lágrimas, para os sofrimentos, para as humilhações. Vocês querem sentar à minha direita e à esquerda? Senhor, nós podemos beber desse cálice, nós podemos participar desse batismo. Jesus falava do batismo no sangue, daria a vida dele por nós na cruz, por amor a nós. Jesus falava de um cálice, que é participar para a salvação das almas, da vontade de Deus, vencendo o mundo, lutando contra o pecado. Um cálice que é construído nas lágrimas, na morte do homem velho, na vitória contra o pecado, de uma vida nova. É disso que Jesus falava com os discípulos. Vocês podem beber desse cálice? Podemos. Vocês não sabem o que estão falando, porque antes eles não tinham recebido o Espírito Santo, eles não entendiam que Jesus ia entrar em Jerusalém e ia morrer. Eles estavam até com medo, eles tentaram falar para Jesus não ir para Jerusalém, porque Jesus estava em outra cidade, lá onde os homens aclamavam, aplaudiam, todo mundo queria ver Jesus. Volta umas versículos aí do Evangelho que nós ouvimos, e vocês vão ver que uma multidão seguia Jesus. Jesus estava no momento top da vida dele. Imagina os discípulos dizendo para a multidão: tá vendo? É meu mestre. Olha lá, tá vendo? Todo mundo quer vê-lo, como não tocar. Dá licença. É Jesus que está passando, meu amigo Jesus. Aí eles estavam lá se achando, não é assim? Eles estavam lá do lado de Jesus achando que estava arrasando. Só que eles sabiam que lá em Jerusalém Jesus estava sendo perseguido pelas autoridades religiosas, que Jesus ia ser condenado se ele voltasse para lá. E Jesus falou: estou indo para Jerusalém. Mas Senhor, vai fazer o que lá? Olha aqui, quantas vitórias, todo mundo te amando, te aplaudindo. Mas se eu não for para Jerusalém, eu não vou fazer a vontade do Pai, que é dar minha vida para que os homens sejam salvos dos pecados. O Filho do Homem aqui está sendo aplaudido, mas lá ele vai ser maltratado, ele vai ser coroado, ele vai sofrer, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado. Mas fique sabendo, é por causa das chagas de suas mãos que nós fomos libertos das cadeias, das algemas de Satanás. É por causa das chagas dos seus pés que nós fomos libertos das nossas paralisias espirituais que nos roubavam o céu. É por causa da chaga do teu coração que as nossas vontades, os nossos afetos desordenados encontraram de novo o caminho e a direção para a santidade. É por causa das chagas de sua cabeça que os nossos pensamentos foram libertos dessas catequeses do inferno. Se ele não vai para Jerusalém, se ele não vence os aplausos humanos para viver a vontade do Pai, nós não poderíamos estar aqui dizendo que neste mesmo sangue, que neste mesmo Senhor, nós fomos salvos dos nossos pecados. Graças a Deus ele foi para Jerusalém, mas se ele lá sofrendo para que nós tenhamos vida. Gente, é assim também com o seguidor de Jesus. Talvez você tenha sofrido algumas vezes, eu já disse isso para vocês, quando eu atendo uma pessoa que tem dor nas costas, dor nas pernas, dor no joelho, dor nos ombros, dor nos cabelos, artrite, artrose, asperose, osteoporose. Você atende pessoa com tanta coisa, e aí a pessoa começa a contar todas as doenças dela. Eu até achei engraçado, gente, que aconteceu comigo nesses dias aqui. E eu estava fazendo uma leitura espiritual, e aí na leitura dizia o seguinte, que a melhor maneira de um padre mortificar-se a si mesmo é tendo paciência numa conversa exaustiva. E eu fiquei pensando, o que significaria isso, né? E depois eu entendi assim, se alguém vem então falar comigo e fica lá contando uma história cansativa, e eu fico sorrindo e dizendo, legal. Antigamente, num antigamente muito próximo, eu falava, de novo essa história? Não, cansei, nem conta que eu não quero saber. Eu já cortava logo. Aí eu fiquei pensando, olha, é uma boa mortificação para eu crescer na paciência, na resignação. Então eu vou ficar ouvindo a pessoa contar o caso, né? Aí eu achei engraçado que esses dias eu fiz o voto pela manhã. Senhor, hoje eu vou ser um cara entregue à escuta, né?
Aí a pessoa entrou, gente, e começou a me contar uma história. Porque eu estou com uma dor nesse pé, e a dor começou, subiu do pé, foi para o joelho, foi para a bacia, foi para o peitoral, foi para os ombros. Ela contou todas as dores dela e como que cada uma surgiu. E eu fiquei ali ouvindo, deu uns 40 minutos de dor. Nem o médico escutou tanto. E eu fiquei ali ouvindo, paciente, pensando, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade mesmo. E sabe, depois que ela contou tudo, eu perguntei assim para ela, e como que você conseguiu essas dores todas? Padre, trabalhei muito para cuidar dos meus filhos. E aquilo para mim foi fantástico. Porque eu fiquei pensando, se essa mulher tivesse preservado a saúde dela, com certeza os seus filhos não seriam os homens que eles podem ser hoje. Atrás de bons filhos, há sempre pais desgastados e cansados, de se doarem, de amarem. E é lógico que se a nossa igreja hoje é coroada de virtudes, se a nossa igreja hoje é esse tesouro que distribui os sacramentos, que distribui a palavra, se a igreja hoje tem a força do Espírito Santo, o triunfo sobre o mundo, é porque ela foi construída sobre o sangue derramado do próprio Deus que se fez homem para nos salvar. Que bom que ele foi para Jerusalém, que bom que ele foi para Jerusalém. Se vocês querem também seguir o meu caminho, é preciso ir para Jerusalém. Se vocês querem ser meus discípulos, vocês também precisam morrer, vocês precisam trabalhar, vocês precisam amar, vocês precisam se gastar. E isso vai lhe custar, vai custar a dor, vai custar o tempo, vai custar mortificar-se, vai custar as tuas vontades. Se você quer amar e servir e cuidar e dar-se por inteiro, então vocês são os meus discípulos. Porque os meus discípulos não vão ter medo da cruz, mas saiba vocês que essa cruz é cruz de vida, de vitória sobre o mundo. Este é o cálice que nós devemos beber se queremos ser Jesus. Este é o cálice que nós devemos, esse é o batismo que nós devemos enfrentar. Quem quer preservar-se demais, quem quer ser feliz demais, quem quer buscar a si mesmo demais, quem só pensa em si mesmo, nas suas alegrias, nas suas conquistas, nos seus prazeres, não está pronto para beber desse cálice, nem entrar em Jerusalém. Não está pronto. Mas à medida em que nós entendemos que isso é a vida do discípulo, então nós nos apegamos a Jesus, e ainda que nós estejamos sofrendo, que a cruz esteja pesada, que as chagas estão sendo criadas e as dores vão surgindo, nós dizemos, como disse o salmista, Senhor, nós confiamos, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós clamamos, tenha misericórdia, vem em nosso socorro. Nós ouvimos como na primeira leitura, Senhor, não confunda os nossos inimigos, seja o nosso sustento e a nossa fortaleza, me ajude a ir até o fim, Senhor, porque eu sei que esse final é de vitória, é de glória, é de ressurreição. Gente, eu quero dizer para você, a beleza do céu, assim como tem os tronos dos anjos. Quando a gente fala dos tronos celestes, vocês já rezaram a súplica ardente dos anjos, ou quando você reza o rosário de São Miguel, você vai saudando cada coro celestial, e os anjos, eles têm uma hierarquia também. Por isso, quando se fala de um arcanjo, a gente fala de um anjo que está mais próximo do trono de Deus, que serve diretamente o trono de Deus. E depois vem os outros anjos, os anjos que vão descendo os coros celestes, até o anjo da guarda, os serafins, os querubins, que são os menores tronos celestiais. Então há uma certa hierarquia, de acordo com a função que cada hierarquia de anjos prestam de serviço aos céus. Gente, eu quero dizer para você, que também nós, quando morremos, nossos lugares no reino de Deus, estão estipulados pela nossa santidade. Todos, na casa de meu pai há muitas moradas, quer dizer, todos temos um lugar no reino de Deus, se vivermos em harmonia e em comunhão com Deus. Mas aqueles que tiveram uma vida de mais santidade, que mais se configuraram o Evangelho, vão estar mais próximos desse trono, vão contemplar mais essa glória. Dizem que São Francisco, na tradição da igreja, dizem que São Francisco se assemelhou tanto ao Evangelho, que ele chegou a ocupar um lugar de Lúcifer no trono celeste. Que coisa linda dizer isso da vida de um santo.
Ah, se é verdade, não sei, não morri lá para ver e falar, mas se a igreja está dizendo que há esse grau de glória, nós cremos. Vale a pena a santidade, vale a pena a luta pela santidade. É nessa esperança que nós queremos participar do trono céu. E por isso, Jesus falou: não sou eu que vou decidir, porque, Felipe, eu gosto muito da tua cara, viu? Você vai sentar do meu lado lá no reino. Fulano, você não era lá da Vila Cristo? Aqui tem um cantinho Cristo Redentor aqui no céu, vai para lá. Não. Sabe o que vai determinar o teu lugar no céu? A tua decisão por ser de Deus, a sua decisão de amar até entrar em Jerusalém, o grau da glória de Deus que vai resplandecer em você, porque você lutou por uma vida de santidade, lutou contra o pecado, porque você quer crescer na graça. Eu queria falar isso para os jovens que estão aqui, para as crianças que estão aqui, prestam atenção nessa missa, os jovens que estão me ouvindo nessa missa. Olha, eu queria dizer para você, você é privilegiado, porque muitos de nós, só na vida adulta, na velhice, tivemos a alegria de conhecer essa palavra de vitória e de vida eterna, e você pode crescer na santidade, na graça de Deus, porque o teu pai e tua mãe, desde a tua infância, já te trouxe para a casa do Senhor. Você pode servir o altar de Deus como um acólito, uma filha de Maria, e pode consagrar a tua juventude, e crescer nessa santidade, nessa graça, como muitos de nós não pudemos, que temos que lutar agora, que temos que começar a aprender agora. Há um lugar para nós no reino dos céus, sim, se nós de todo o nosso coração dissermos: Senhor, hoje eu me decido por ser teu, Senhor. Hoje eu me decido por viver a santidade, por viver a tua palavra e a tua vontade. Gente, entenda, cada atitude que você tem nesse mundo, cada decisão que você escolhe, ela tem um impacto de vida eterna. Você não pode pensar que vai fazer as coisas erradas e amanhã você confessa, porque amanhã você vai confessar e vai voltar para a amizade com Deus. Mas e aquele rastro que você deixou para trás? Aquilo já te tira, aquilo já te coloca no purgatório, aquilo já diminui a alegria de ter uma vida toda em Cristo. Toma a decisão hoje de fazer todos os seus dias de santidade, de lutar diariamente para corresponder à vontade do Senhor, de crescer todos os dias na graça, na santidade, na paz, de crescer nas virtudes, de ser um homem e uma mulher pronta interiormente para entrar em Jerusalém. E é por isso que muita gente hoje sofre, porque muitas pessoas não foram formadas para entrar em Jerusalém, muitas pessoas não cresceram na santidade, na virtude, e por isso não aguentam passar por nenhuma prova, por nenhum sofrimento, logo se desesperam e caem, porque ficaram muito longe de ouvir essa palavra de Jesus. Mas nós, amados, hoje temos a oportunidade de tomarmos uma nova decisão para a nossa vida. É isso que Deus quer, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.